Mulher é presa suspeita de matar por asfixia o próprio filho de 9 meses. Na reconstituição, ela contou detalhes a policiais e peritos de como usou um travesseiro para sufocar o bebê. Ao vivo no estúdio, vamos falar sobre atitudes extremas relatadas com frieza, como neste caso. Afinal, o que está acontecendo com as pessoas? Nascente Modelo é inaugurada em Rio Claro para levar educação ambiental e também atender diretrizes do Programa do Estado, que reconhece investimentos no meio ambiente. Entidade de Rio Claro atua no combate ao vício e promoção social de dependentes químicos. Tratamento dura cerca de 7 meses e depende da ajuda da comunidade para ser mantido. Últimos preparativos no Benitão para que o Velo Clube receba o Penapolense no final de semana. Jogo importante, já que é briga direta pela classificação e a final do primeiro turno da Copa Paulista. E hoje é a tão querida sexta-feira e sempre temos dicas valiosas para você aproveitar da melhor forma. É só ficar ligado no Rio Claro Notícias, que começa agora. Malandramente, a novinha inocente viu o bote carente e levou pra curtir rapidamente. O bote sorridente foi correndo pro quarto, começou a seduzir. Boa tarde. A Polícia Civil prendeu ontem à tarde uma mulher de 38 anos que confessou ter matado por asfixia o próprio filho de 9 meses. Houve reconstituição e o Rio Claro Notícias teve acesso a todas as informações sobre o caso. A suspeita, de 38 anos, foi presa no começo da tarde e, em depoimento, confessou o crime. A Delegacia de Investigações Gerais levou a mulher até a casa onde tudo aconteceu. Lá, deu detalhes diante de investigadores e peritos. Neste vídeo, cedido pela Polícia Civil, ela contou primeiro que teria sido agredida pelo namorado. Foi entrando, já foi falando, já foi puxando os cabelos, veio aqui, aí o menino acordou, né? Aí veio aqui, eu vim aqui, ele já começou a bater já na minha cara, em mim, nas costas aqui. Depois detalhou como asfixiou o bebê com um travesseiro, que foi recolhido como prova. Ele foi embora, aí eu já... Imediatamente depois você já... Depois que ele foi, eu vim aqui... Vim aqui e fiz aqui, ó. Nessa posição, com as nessa mãos. posição com a mão. Aí ele se mexendo para um lado e para o outro. Por último, disse que tentou tirar a própria vida com um lençol e depois com uma faca. Aí eu fiz assim. Tô até fedendo o lençol. Aí eu amarrei de tudo quanto é jeito aqui. Amarrei aqui, puxei lá. Assim, a cama fez assim. Ela falou num repente que ela teve. Ela pegou um travesseiro, colocou sobre a cabecinha do bebê, sobre o corpo todo, apertou perto da cabeça, na altura do pescoço. Ela contou que a criança se debateu e até que quando ela parou, que ela desfaleceu, ela tirou a criança, colocou um cobertorzinho e desceu a uma casa de 2 andares que ela mora. Ela alega que ela não queria que esse bebê de 9 meses visse a mãe apanhando do namorado. Esse é um motivo totalmente fútil que ela alegou, né, para um crime hediondo desse. Nisso, a investigação já estava com o namorado dela. Ele ficou muito assustado quando ela falou, matei o Gabriel. E o Gabriel estava na cama ainda, então ele subiu, encontrou a criança desfalecida, roxa. O crime aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira. A mãe, depois de matar o filho, levou a criança junto com o atual namorado para o hospital, alegando que a criança já estava doente e passou mal. O médico desconfiou e levou o caso até a polícia. Dali uns 20 minutos, o médico pediatra veio com a notícia do falecimento da criança. Ele estranhou um pouco, então resolveu registrar um boletim de ocorrência, lógico, de óbito a se apurar. Da casa, a mulher seguiu para a digue sob gritos de moradores dos arredores. E lá foi direto para a cela. É um crime que choca, realmente, mas o trabalho da Polícia Civil foi muito importante. Em pouco tempo esclareceu esse homicídio hediondo e ela encontra-se, nós estamos aguardando a decisão judicial, mas ela
muita certeza vai ficar presa e responder pelo delito praticado. Pela brutalidade do crime, a delegada explica a série de agravantes que devem entrar na acusação. Um homicídio doloso qualificado, por ser qualificado de 12 a 30 anos a pena, e ainda acredito que tenha outras agravantes, que é o fato de ser seu próprio filho, o fato de ser criança. Então, tem outras agravantes que aí o juiz, né, no tribunal do júri, que vai sopesar essas condições da execução do crime para aplicar uma pena para ela. A mulher não tem registros anteriores na polícia, nem por uso de entorpecentes. A delegada seccional Adriana Galoni ainda reforçou que não há indícios de participação do namorado ou ex-namorado na morte da criança. Ele, inclusive, tentou socorrê-la. O que será apurado em outro inquérito é a suspeita de agressão dele contra a mãe do bebê. Bom, um assunto que naturalmente choca todo mundo. E para repercutir, discutir um pouquinho melhor isso aí, está aqui comigo no Rio Claro Notícias o médico psiquiatra, o Felipe Nadai. Muito obrigado pela sua participação, para a gente tentar, não sei se dá para entender, mas pelo menos avaliar o que pode estar acontecendo, que as pessoas estão tomando atitudes extremas e depois contam ainda, parece que é natural. A gente tem que entender de fato que pode ser um comportamento de impulsividade, sim, mas pode haver algum quadro psiquiátrico envolvido por detrás disso. Eu acho que a investigação que vai ser feita a partir de agora é o que vai esclarecer, mas que de fato nós estamos tendo cada vez mais o aumento da perda do controle da impulsividade nas nossas gerações, e isso realmente é verdadeiro, tanto de hétero quanto autoagressão, ou seja, agressão contra o outro, contra si mesmo também, né? E tem a questão dos suicídios também, né? A questão do suicídio, a questão também das automutilações, muitas vezes para poder, como os pacientes mesmo descrevem, né? Ao me cortar, ao me machucar, ou ao perder o controle, eu sinto que a dor do meu emocional, ela consegue transmitir e se agregar ao meu corpo e ter um alívio, por exemplo, num episódio de automutilação. E aí vai acontecer os transtornos psiquiátricos envolvidos, né? Naturalmente, esse caso repercutiu demais nas redes sociais, né? A própria reportagem da TV Claré ontem tem mais de 120 mil visualizações e as pessoas repercutindo muito a questão, né, na reconstituição do crime, que nós tivemos acesso ao vídeo da Polícia Civil, Felipe. A mãe conta, né, olha, eu estava aqui, peguei a almofada e tal. E essa tranquilidade é uma coisa que gerou uma revolta nas pessoas, né? Teve lá um lapso, mas depois não caiu a ficha, não deu um desespero e tal. O que dá para a gente pensar? Claro que teria que avaliá-la de uma maneira mais complexa, mas de início, é possível ter alguma impressão? Olha, algumas hipóteses diagnósticas a gente pode tentar levantar, né? A gente tem até as imagens, vou pedir o pessoal colocar as imagens da reconstituição. Perfeito. Dá para perceber que ela realmente está muito tranquila na imagem que a gente consegue ver da reconstituição. Esse caráter mais frio de personalidade, a gente dá o nome de transtorno de personalidade antissocial, que pode estar muito próximo da psicopatia, né? Que não dá para a gente julgar que ela seja de fato uma psicopata, mas essa frieza da emoção, né, ela pode estar muito envolvida com esse quadro. Porém, nós temos outros transtornos de personalidade que envolvem o distúrbio da impulsividade, como o transtorno de personalidade borderline, no qual a pessoa pode ter momentos de paranoia, quase uma psicose ali, e aí cometer atitudes impensadas, né? A gente pode ter também quadros histriônicos de personalidade, onde a pessoa é extremamente teatral, sugestionável. Então, são acometimentos da personalidade que poderiam justificar, mas que vai ter que ser analisado. Pensar num quadro depressivo, por exemplo, eu acho difícil. Por exemplo, uma depressão pós-parto, uma psicose pós-parto, já não é mais o caso. 9 meses, né? De evolução. Tempo passado já. Entendeu? O que se fala, o que se relata é que houve a briga, né, anterior. Houve uma discussão com uma suposta agressão do namorado anteriormente, um pouco antes. Então, veja, é difícil de avaliar sem tentar entender qual é o histórico prévio. Você falou, não tem histórico de uso de drogas. Às vezes, o uso de drogas pode causar
em algum ponto disso. Agora, nós também podemos psicotizar em algum momento, por algum motivo, numa situação de um conflito muito grandioso. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Extremo, da exigência emocional no extremo ali, é isso? Existe um autor que se chama Bion, que ele diz que todos nós temos núcleos dentro da nossa mente que são psicóticos. E que em momentos específicos de, por exemplo, um estado de tensão muito grande, ao abrir um núcleo desse, nós podemos realmente acometer ou ter atitudes, né, que não são condizentes mais com a realidade. Então, diante de tudo isso, é um fato que podemos pensar. Será que ela talvez não tenha aberto um núcleo psicótico? Fez isso no momento precipitado e, enfim, ocasionou, inclusive, a própria morte do filho? É difícil. Tem que se avaliar realmente todos os fatos, né? Só para a gente encerrar, vou estender um pouquinho a entrevista aqui. Essa semana teve um outro caso também, que aí sim, segundo o Corpo de Bombeiros, tinha envolvimento do uso de drogas, mas houve uma discussão entre o casal e aí a mulher colocou fogo no carro, na garagem, que pegou no outro carro, que incendiou parte da casa. A gente cobriu, inclusive, Felipe, na reportagem, fizemos algo que poderia ter se tornado uma tragédia também, poderia ter matado todo mundo em casa, ou até alguém no vizinho, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, que cai nisso, né? Essa atitude extrema numa hora de raiva que vai até onde estiver aqui, depois eu vejo, né? O grande problema é que a nossa sociedade está formando pessoas cada vez mais adoecidas. Em que sentido? Eu acho que há uma distorção da configuração do que nós entendemos por felicidade e prazer. Nem sempre a felicidade é a presença de prazer. Às vezes a felicidade é ter a tolerância, a adaptação e o suporte de aguentar aquilo que está acontecendo de ruim. E eu me sentir forte, capaz de enfrentar. Hoje nós temos pessoas jovens cada vez mais intolerantes à frustração, ao não, e que quando são submetidos a uma situação que gera um estresse maior, parecem não conseguir ter capacidade psíquica de lidar com isso, gerando agressividade, impulsividade e descontrole emocional. É isso, daria 1 hora de Rio Claro Notícias só sobre esse assunto, porque realmente toda semana a gente se depara com situações assim. Felipe, muito obrigado pela sua presença, pela participação. Ótimo final de semana. Muito obrigado. Depois do intervalo, nós vamos falar de oportunidades de emprego e também sobre o projeto de uma nascente modelo para ser usada na educação ambiental e também para credenciar o município, ajudar a credenciar o município no programa do governo do estado. Os detalhes já já. Pesquisa Ibope, divulgada ontem a respeito da popularidade da aprovação do governo Michel Temer, realmente trouxe os índices mais baixos para um presidente da República na história do país. Olha a situação. Vamos mostrar aqui, ó. Confiança no presidente Temer. Não confia, passou de 72% em dezembro de 2016 para 79% em março de 2017 e 87% em julho de 2017. O confia, pessoal que ainda estava acreditando que podia virar alguma coisa. 23%, depois em março 17%, caindo aqui para 10% em julho de 2017. Não sabe ou não respondeu, tá mais assim que não quis responder, porque todo mundo sabe que a coisa tá feia. 5%, depois 3% em março de 2017 e agora 3% em julho de 2017. Uma situação complicada que o nosso país passa. Olha, a pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias e ouviu 2.000 eleitores, tá? Não é de maneira geral a população, não. Entre 13 e 16 de julho. Tem margem de erro, como sempre, que é de 2 pontos percentuais para baixo ou para cima. Olha, a Polícia Ambiental apreendeu na casa do caseiro de um sítio no bairro Santa Rosa, aqui em Rio Claro, 5 aves silvestres mantidas em cativeiro sem a autorização do órgão competente. Foram encontrados um curió, uma patativa, 2 coleirinhos do brejo e um bigodinho. Difícil até falar os nomes, né? Os pássaros estavam com alimentação suficiente, em bom estado de higiene, não havia sinais de maus tratos, porém, é crime ambiental e o responsável pelas aves vai responder, além de multa de R$ 11.500 por haver 2 aves ameaçadas de extinção. Os pássaros foram soltos e as gaiolas
destruídas. Você que está procurando emprego tem oportunidade de trabalho nesta sexta-feira no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. O posto de atendimento ao trabalhador oferece vagas nesta sexta-feira para auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, auxiliar da manutenção hidráulica e elétrica, bibliotecário, costureira de reparação de roupas, cuidador de idosos, eletricista de manutenção industrial, enfermeiro, marceneiro e montador de máquinas em série. Os interessados devem comparecer na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. O conceito de nascente modelo foi lançado aqui em Rio Claro para promover educação ambiental, nas escolas, levar alunos para acompanhar como é e também para ajudar a credenciar a cidade de Rio Claro num programa do governo do estado que traz benefícios para municípios que investem no meio ambiente. Não é tão comum ver uma área verde assim na cidade. Os bairros se desenvolveram ao redor do espaço, mas tem algo ali no meio que permaneceu praticamente intacto. Para encontrar este tesouro é preciso seguir um caminho que nos leva ao passado. O ano é 1936 e esta é a nascente que originou a distribuição de água em Rio Claro. Localizada na Vila Cristina, a primeira bomba de captação de água do município abastecia os bairros Cidade Nova e Vila Alemã, que na época ainda era Vila dos Alemães. 80 anos depois, o que sobrou da antiga bomba foram só as ruínas e, é claro, a água que alimentava. E é pelo estado de preservação que este local se tornou uma nascente modelo. É um espaço que, além de contar a história do município, ainda ensina sobre educação ambiental. A nascente modelo, além do lado ambiental, que a gente ensinar, principalmente para as escolas que farão as visitas aqui, da preservação do meio ambiente, a preservação da nascente só vai trazer benefícios para o manancial de Rio Claro, também nós queremos transformar isso aqui num bosque, para que seja um lugar agradável para uso da população em geral. Esta ação faz parte das diretivas do programa Município Verde Azul. O objetivo é conquistar um certificado que pode trazer à cidade mais verbas para serem usadas na preservação do meio ambiente. O Município Verde Azul tem a proposta de mostrar como que o município é na questão da sustentabilidade. Essas são 10 diretivas que o município teria que se incorporar dentro dos critérios. E um deles é uma nascente modelo, que sirva de exemplo para as crianças verem a importância da água e a importância disso dentro do cenário do município. E para cuidar deste espaço, existem os agentes de preservação ambiental. De fato, eles são um pouco pequenos, mas o essencial é que já entenderam a importância de manter bonito assim um local como este. Aprendi que sem esse lugar, a gente pode acabar ficando na seca, então era melhor preservar ele do que continuar jogando lixo, fazendo tudo que a gente faz. Se não fosse esse lugar, aqueles bairros lá não iam ter água, e tudo aqui, começou tudo aqui. Eu aprendi que a gente tem que preservar, senão a gente pode ficar sem água e sem luz, porque também tudo vem da água praticamente. Estes são alunos do 5º ano da Escola Municipal Dante Egrégio e muitos deles nunca tinham nem visto uma nascente. Mas eles não ficaram só olhando não, também colocaram a mão na massa e plantaram árvores. São as primeiras, já que a intenção é formar um bosque no local. A ideia é ter visitas, principalmente em convênio com as escolas, para a gente trazer essas crianças para mostrar como é que a gente está fazendo a preservação do meio ambiente e mostrar o que é uma nascente bem cuidada. Esta é só a primeira turma a frequentar este cantinho histórico em Rio Claro. A ideia é que as visitas sejam constantes para que as pessoas realmente conheçam este lugar. E aí, quem conhece, cuida. Legal, vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira e também final de semana. Vamos ver como fica o fim de semana, que não muda muito na região. Céu azul, sol e algumas nuvens em quase todo o estado de São Paulo. Em Rio Claro, as manhãs com temperaturas mais baixas e ela pode aumentar mais à tarde, mas ainda sem chances de chuva.
Amanhã a máxima será de 25 e a mínima de 11. E no domingo a máxima também, 25 e mínima de 11 graus. Olha, a seguir nós vamos falar da agenda cultural com dicas de apresentação e cinema para você. E também vamos falar do Velo, que corre atrás da primeira vitória na Copa Paulista. Joga contra a Penapolense amanhã em casa. Agora 12h57. Uma instituição de Rio Claro que trabalha com a recuperação de dependentes químicos com relação ao vício e também no âmbito social, depende de campanhas para seguir com parte dos atendimentos. Unir pessoas com diferentes histórias e dificuldades é um dos desafios que a Escola de Desenvolvimento Humano de Rio Claro decidiu aceitar e oferece há 6 anos diversos serviços que ajudam a superar a dependência química. Desde 2011, mais de 2.000 pessoas já passaram por aqui. Hoje, 20 pacientes são tratados e para manter os trabalhos, a clínica, que é filantrópica, precisa da participação da sociedade. Boa parte são de doações, mas outras estratégias também são utilizadas para conseguir recursos. Campanhas como Festa da Pizza, promovemos eventos de parceria com outros profissionais que vêm de fora da seminário, da curso aqui na cidade, onde nós vendemos as adesões, onde parte vai para os profissionais e parte vem para a instituição. O período de tratamento é de 7 meses e todas as atividades são monitoradas pelos profissionais e acompanhadas como avaliação de desempenho. Wesley é psicólogo e mora por aqui. Optou por ficar mais próximo à rotina das pessoas em tratamento que semanalmente passam pelas sessões de terapia. Criado todo um rapport inicialmente, é estabelecida uma relação terapêutica e devagarzinho o paciente vai começando a ter confiança, e se sentindo mais à vontade de poder falar os seus conteúdos. Segundo a coordenação do espaço, é um processo longo que se baseia em importantes pilares para retomar o elo do dependente com a comunidade. A nossa proposta não é só com que as pessoas parem de usar álcool e droga, mas que elas realmente se desenvolvam como pessoa, como ser humano, como ser filho, como ser pai, como ser companheiro, como ser amigo, como ser funcionário. Olha, uma notícia preocupante, o padre Jacó, que é pároco da igreja Santa Cruz, teve um mal súbito hoje próximo à igreja, com uma parada cardíaca. Ele estava sendo ali assistido por populares que conseguiram pedir ajuda para uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local. Os agentes fizeram o atendimento correto, conseguiram fazer a reanimação do padre Jacó, que foi encaminhado para um hospital particular aqui de Rio Claro, onde passa por atendimento médico. Ainda não há outras informações oficiais sobre o estado de saúde do padre. Hora do esporte aqui no Rio Claro Notícias, não é só o jogo rápido que fala, não, a gente também dá uma pontadinha aqui, deixa o resto pro Samir. Tem Velo amanhã na Copa Paulista jogando em casa em busca da primeira vitória. Tudo continua bem tranquilo para os lados do Benitão. Apesar da classificação ainda apertada, de uma derrota de virada contra o 15 nos acréscimos, o clima permanece leve no elenco. Mas não se enganem, porque eles sabem bem das responsabilidades. Se a gente se concentra um pouco mais no finalzinho, onde a gente estava sofrendo pressão, a gente poderia ter usado uma formação diferente no final e ter segurado o jogo. A gente vem errando, desde o jogo do Noroeste, Mirassol, falhas assim, bobas, cara? A gente conversou bastante aí essa semana, para que a gente tem que estar ligado o tempo todo para evitar esses erros bobos. E com tanta gente jovem assim, a ideia é fazer com que o pessoal do uniforme verde continue amadurecendo, entendeu? É um time muito jovem e partida a partida tá amadurecendo. Vai ter erros, vai ter acertos e assim a gente está conseguindo fazer boas partidas e tenho certeza que até o final do campeonato vamos fazer bons jogos e grandes resultados positivos. Essa promete ser uma daquelas partidas bem importantes para o time. Primeiro porque é a oportunidade do Velo vencer jogando em casa, coisa que ainda não conseguiu na Copa Paulista. Segundo, porque é briga direta pela classificação. Velo e Penapolense têm o mesmo número de pontos e vencer significa seguir adiante na tabela.
Além disso, o clube conta com o desfalque do meia Lumizeto. Ele se contundiu ontem durante os treinos. Olha, o que promete o final de semana são 90 minutos preciosos para todo o elenco. A gente não pode deixar que se influencie dentro da partida, né? A gente tem que ter cabeça boa. A gente fez uma semana boa de treinamento, então a gente tem que ter a cabeça no lugar para implantar o que a gente trabalhou durante a semana. E se não bastassem esses pesos todos, é a última partida do primeiro turno. Nada melhor do que terminar esse ciclo com vitória. A Napolense também está com o mesmo número de pontos e a gente encerra o primeiro turno agora. Se a gente encerrar esse primeiro turno com uma vitória, já tem a possibilidade da gente terminar esse primeiro turno entre os 4. Pode ficar tranquila que a gente está confiante e a vitória vai vir, tenho certeza. Boa sorte ao Vela, a partida é amanhã às 7 horas da noite. Claro que sexta-feira sempre tem agenda cultural, com as dicas, com opções para você aproveitar um pouquinho o final de semana. Afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. Vamos conferir. Tem atrações nas telonas com o filme Dunkirk. Na Operação Dínamo, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha 3 momentos distintos de confronto no céu, em alto mar e na praia, onde o jovem soldado Tommy busca escapar a qualquer preço. Outro longa para o fim de semana é Em Ritmo de Fuga. O jovem Baby tem uma mania curiosa. Precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Excelente motorista, ele é piloto de fuga oficial dos assaltos de dock, mas não vê a hora de deixar o cargo, principalmente depois que se vê apaixonado pela garçonete Débora. Behind the wheel again. One more job and I'm done. One more job and we're straight. Para os amantes de suspense, 7 Desejos conta a história de uma adolescente que descobre uma caixa mágica e lhe concede 7 desejos. Claire acaba fazendo apenas desejos pessoais e coisas ruins começam a acontecer. Com isso, ela descobre que dentro da caixa vive uma entidade malvada que pode estar causando esses acontecimentos terríveis. Just go rot. Para quem deseja rir muito, tem Tirulipa Show às 9 da noite nesta sexta em Piracicaba. O evento acontece no Teatro São José. Vai pedir leite em mim, vai pedir leite em mim, a medalha, o Bolt até levou pra sua casa. Tem programação também para os casais, de sexta a domingo no 8º Noivas Fest, com o tema Enquanto Houver. O evento acontece no Espaço Trieste, em Rio Claro. Malandramente, a novinha inocente viu o Bolt carente e levou pra curtir rapidamente. O Bolt sorridente foi correndo pro quarto, começou a seduzir ligeiramente. É pra rir mesmo, né? Não dá pra chorar. O Rio Claro Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal na internet, tvclaré.com. Ótimo final de semana a todos. Tchau! Sleeping up under the covers, are we so far away from you, distant when we're kissing?